Bom dia, amigos da TV Sonic, bom dia, amigos da TV 247, amigas, amigos da TV Sonic, da TV 247. Este é o Jornal do Meio-Dia, entrando no ar, meio-dia em São Paulo. A TV Sonic é uma TV de notícias, é uma TV de jornalismo. Aqui não entra fake news, nem teorias da conspiração, como também na TV 247, evidentemente. Generais não estão aguentando mais o tal guru do Bolsonaro, Olavo de Carvalho. Tem uma entrevista hoje do general Santos Cruz, na Folha de São Paulo, em que ele chama Olavo de desequilibrado. Olavo é desequilibrado, diz Santos Cruz. Santos Cruz reage a ataques do guru ideológico de Bolsonaro, a militares, e afirma que o escritor é inconsequente e chulo. Olavo de Carvalho tem atacado diariamente Mourão, e Mourão respondido com beijinhos, respondido com ironias, e agora os generais, eu acho que é aqui o Santos Cruz é o porta-voz do pensamento dos generais do governo, resolveu ir a público, o que é difícil acontecer com esse grupo de militares que está aí no governo, para responder ao Olavo de Carvalho, responder aos insultos, às injúrias, às calúnias, no que esse senhor que mora em Virgínia é mestre. Mas eu me pergunto o seguinte: os generais não conheciam Bolsonaro? Santos Cruz, ao que consta, olá, Eduardo Bauer Machado, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. Estou aqui conversando a respeito da entrevista de hoje. Olá, Rita de Cássia Moraes Braga, o general Santos Cruz, deu uma entrevista hoje à Folha de São Paulo em que diz que Olavo de Carvalho é desequilibrado, é chulo e inconsequente. Olá, Milena Chaves. Olá, tudo bem aí? Vamos entrando, vamos chegando, Jornal do Meio-Dia. Wilkins Diegues, boa tarde a você também. João Batista Castro Alves, Castro Alves, parente do grande poeta. Olavo é desequilibrado, diz ministro general. Matéria aqui é de Thaís Bilenque, da Folha de São Paulo. Olá, Flores Ari, muito obrigado. O incômodo da cúpula militar do governo Jair Bolsonaro com Olavo de Carvalho cresce à medida que se avolumam os ataques do polemista reverenciado pelo presidente e pelo grupo ideológico certo. É porque o Paulo Guedes está nessa também, é o filho do Bolsonaro com o Eduardo, o Ernesto Araújo, o Ernesto nos convidou para a guerra, mas nós é da paz. Não fumo, matar não queremos ninguém. E o Paulo Guedes, nesse jantar dos Estados Unidos, Paulo Guedes saudou o Olavo de Carvalho como líder da revolução. Mas que revolução é essa? E o Bolsonaro também, nesse almoço ou jantar, ou jantar, confirmou, disse que o Olavo de Carvalho, se é Olavo de Carvalho, essa revolução seria... Mas que revolução eles estão falando? Se eu não me engano, se os brasileiros não se enganam, estamos numa democracia. Ninguém está querendo revolução, ninguém pediu revolução. Que revolução é essa que eles estão falando? Que revolução é essa? Não estou entendendo essa conversa de Paulo Guedes, de Bolsonaro, de revolução, mas está na cara que os generais são contra. Então, pelo menos uma coisa... Pois é, revolução fake news, revolução de Araque, mas eles têm que explicar que revolução é essa, e não falar assim revolução, em plena democracia. Isso aí subverte a ordem, eles estão... Acabar com a democracia, é isso? Então sejam claros, qual é o plano?
O que é essa revolução aí? É a revolução do Steve Bannon? Exatamente, tinha que desconstruir. Tem que desconstruir, tem que construir. O Brasil está construído. Não tem essa. O que ele quer? Deixar a terra arrasada? Esse é o plano. Agora, uma coisa, pelo menos, está ficando clara. Está ficando clara. Os generais que estão aí não vão entrar numa aventura golpista se é que o Bolsonaro está pensando nisso. Ou se é que o Bolsonaro está esticando a corda ao máximo até chegar ao ponto de dizer assim, não, para eu governar eu preciso de todos os poderes. Mas é que ele está mostrando tanta incompetência para governar que não há esse risco. Os generais simplesmente não vão entrar nessa. A Milene pergunta se eles acharam que controlar o governo não conseguiram. O que eu me pergunto é o seguinte, será que eles não conheciam o Bolsonaro? O Bolsonaro foi acusado de terrorista no Exército. Saiu do Exército por causa de um processo, de um inquérito, em que era acusado de terrorista. Ameaçou explodir bombas nos quartéis, fez um croquis com o plano dele, levou esse plano, esse croquis, a uma revista, a revista Veja, a revista publicou. No bojo desse inquérito, ele saiu do Exército. Então, os generais não conheciam quem era Bolsonaro, que era um incendiário, um terrorista. Da onde essas relações afetuosas dele com torturadores tem a ver também com as ligações com os milicianos, porque os milicianos são a geração que sucedeu os torturadores. Os torturadores, quando... torturadores do ECOR, desses órgãos de repressão da ditadura, terminada a ditadura, passaram a oferecer seus serviços. A partir deles se formaram os milicianos. Então, os generais não conheciam o Bolsonaro. Por que entraram nesse governo? O que os generais pretendiam entrar nesse governo? Eu acho que dar um golpe eles não vão dar. E tem uma coisa, ninguém dá golpe de Estado sem o Exército. É por isso que eu digo e repito, o golpe contra a Dilma não foi um golpe de Estado, porque não teve Exército. Vocês viram canhão na rua? Não, ninguém dá golpe de Estado sem Exército. Aquilo foi um golpe parlamentar, foi uma traição dentro do governo. Temer traiu a Dilma e participou desse golpe, mas não o golpe de Estado. Golpe de Estado só se dá com forças, com tropas, com canhões. Não houve canhões na deposição da Dilma. Se é que Bolsonaro está sonhando com um golpe desse teor, eu acho que não há risco dos generais que estão aí aderirem a um absurdo desses, a uma aventura dessa. E também não acredito que dessa vez haverá apoio da elite, porque a elite já está decepcionada com Bolsonaro. Olha isso. Investidores da Bolsa pisam no freio após embate entre Bolsonaro e Maia. A elite não vai apoiar um golpe de Estado de Bolsonaro, como apoiou um golpe de Estado contra Jango em 1964. Não vai ter apoio da elite, não vai ter apoio da imprensa, a elite já está percebendo o engodo em que caiu. Será que alguém hoje no Brasil pode dizer que estaríamos pior se Haddad fosse eleito? Comparem. Haddad, um cara de família, normal, moderado, conciliador, e esse governo que nós temos aí, que, segundo o presidente da Câmara, é um deserto de ideias. Nós estamos num deserto
de dinheiro e com um governo que é um deserto de ideias. Quem é o Moisés que vai nos tirar desse deserto? Não tem mais Moisés. Estamos num deserto que pode virar um pântano e que ninguém mais está aguentando. A situação está ficando insuportável. Para os pobres está ficando insuportável, com todos os ataques que Bolsonaro tem feito, com as ameaças de acabar com Bolsa Família, A classe média não está suportando mais as agressões do Bolsonaro, os golden shower do Bolsonaro. Sebastião Pinheira não aguenta as declarações de Bolsonaro sobre ditadura, chamando de declarações infelizes, embora seja um cara de direita. Então Bolsonaro está criando um clima insuportável no país, para todos. Mas ele não vai conseguir a adesão dos militares para uma aventura golpista, como ele deve estar imaginando, porque se ele não quer negociar com o Congresso, como é que ele espera aprovar as suas reformas? Na pressão? Vai acuar o Congresso? Vai fechar o Congresso? O que ele vai fazer se ele não quer negociar? Diz que não vai negociar, se recusa a negociar. Está chamando de velho política. A política é uma só. Não tem política velha, não tem política nova. A política é conversa. E ele está se negando a isso porque ele não sabe conversar. Ele não sabe falar, ele não sabe argumentar, por isso que o guru dele é um idiota. Eu não sei se esse guru dele é o mais esperto dos idiotas ou o mais idiota dos espertos, porque ele consegue enganar milhares de idiotas. Milhares de idiotas. Mas quanto a isso, não há nenhum problema. Se idiotas querem ser enganados, não há nenhum problema. É ele mandar dessa maneira num governo, estando nos Estados Unidos. E com as suas ideias reacionárias e inquisitórias, autoritárias. O que eles querem? Dominar o mundo? A extrema-direita vai dominar o mundo? Não vai. Esse é o plano do Steve Bannon. A extrema-direita no poder mundial. Não vai acontecer isso. O general Santos Cruz, então, nessa entrevista à Folha, como eu estava falando, diz o seguinte: eu nunca me interessei pelas ideias desse senhor Olavo de Carvalho. Por suas últimas colocações na mídia, com linguajar chulo, com palavrões, inconsequente, o desequilíbrio fica evidente. Ele é o ministro da Secretaria de Governo. Olavo de Carvalho é o Rasputin, é o ministro sem pasta, é o guru. As declarações do general Santos Cruz foram à Folha. A repórter Thaís Bilenque. E ele disse mais. Bom, não, é isso que ele disse. No dia 16, Olavo de Carvalho foi uma das estrelas da festa que precedeu a chegada de Bolsonaro a Washington. Lá, o polemista disse que Mourão é um cara idiota, um estúpido, uma figura que não tem ideia do que é a vice-presidência, e disse também o seguinte: não o critico, eu o desprezo. Considerado o guru do bolsonarismo. O que é o bolsonarismo? No colégio, da colégio de aplicação, durante as aulas de filosofia, que falavam de vários movimentos filosóficos, nós, de brincadeira, criamos o cimentismo. Nós que sentávamos assim no fundo da classe,
criamos o cimentismo para brincar com as correntes filosóficas. Agora estou vendo que o cimentismo renasce. O novo nome do cimentismo é bolsonarismo. O que será o conjunto de ideias do bolsonarismo? É o quê? Golden Shower? É rachadinha? É milícia? Qual será a receita do bolsonarismo? Um pouco de cada dessas coisas, desconhecimento total da língua portuguesa, anti-intelectualismo, estupidez. Deve ser isso, mais ou menos, né? o que forma o bolsonarismo. O cimentismo era mais consistente, era concreto. O cimentismo era um movimento filosófico concreto, como diz o nome. Bem, Olavo de Carvalho também já afirmou que o presidente da República está de mãos amarradas, que os militares de seu governo têm mentalidade golpista, são um bando de cagões. Desculpe ler essas palavras que coisa absurda. Nunca antes no Brasil. Olha, acho que nenhum absurdo dizer que o Bolsonaro é o pior presidente de todos os tempos do Brasil, né? Se esse é o guru dele, a quem ele homenageia, ele é o pior presidente da história do Brasil. Eu digo presidente eleito, não vou comparar com o general e tal. Ele é o pior presidente já eleito no Brasil. O governo dele é insuportável em todas as classes, em todos os segmentos. Quando ele ganhou, o que se imaginava? Que ele ia desagradar aos pobres, claro, estava na cara, né? Só os pobres que votaram nele não perceberam que ele ia atacar os pobres. Mas o que se pensou? Que ele ia atacar os pobres, ia atacar a esquerda, né? Mas não, ele atacou a elite, agora ele está atacando a elite. Esse governo dele está trazendo pânico à elite, trazendo pânico à Bolsa. Investidores da Bolsa pisam no freio após embate entre Bolsonaro e Maia. Matéria de Cássia Kastner na Folha. Deixa eu ver se deste lado a luz fica melhor. Eu preciso trocar essa lâmpada ainda hoje, porque essa lâmpada é muito fraca. Desculpe aí a iluminação precária. Até para mim a iluminação está precária, não consigo ler direito o jornal. Daqui a pouco vou comprar uma lâmpada nova. A briga política travada entre Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia já custa caro a investidores. 7.000 pontos do Ibovespa, o principal índice do mercado acionário brasileiro, em apenas 3 dias. E o posicionamento do pequeno investidor por manter, vender ou comprar ações daqui para frente, dependerá da revisão das próprias expectativas sobre a viabilidade da reforma da Previdência após a turbulência política. Bom, a elite ainda está apostando na Previdência como a salvação do governo e do país. Salvação do país, porque a Previdência vai arrumar as contas públicas, com as contas públicas arrumadas, os investidores estrangeiros vão voltar a investir. Esse é o projeto. Mas o problema não é a reforma, o problema é esse governo. Esse governo é incapaz. Esse governo não vai levar o país ao crescimento, ao contrário, vai levar o país à pobreza, à miséria. Então, não adianta a elite confiar não, já não confia mais. Eles estão vendo como uma tábua de salvação a aprovação dessa reforma. Primeiro, não vai ser aprovada, está na cara. A reforma não vai ser aprovada. Ainda que fosse
aprovada. Esse governo é que não é aprovado. Reforma da Previdência não basta, é preciso de uma reforma da presidência. A cada semana a gente escuta que algum conselheiro precisa dizer ao Bolsonaro para começar a governar. Só que não há esse conselheiro, ninguém diz isso a ele. Ou então ele não segue se que existe esse conselheiro. E ele vai embaraçando os pés, vai escorregando nas cascas de banana que ele mesmo joga. Mas o país não quer escorregar na casca de banana junto. A elite não quer escorregar nas cascas de banana dele. Olha aqui, o que diz essa matéria sobre a Bolsa. A situação da reforma é muito mais frágil do que o mercado imaginava. A piora foi muito rápida, afirma Vitor Cândido, economista-chefe da Guide Investimentos. A realidade não era o que a gente estava vendo no começo da semana, acrescenta Michael Viriato, professor de finanças do INSPER. Antes de despencar do recorde de quase 100 mil pontos para os atuais 93 mil, investidores tinham a sensação de que a Bolsa brasileira iria em uma linha reta de valorização. Avalia Viriato. O ganho do ano, porém, não está completamente perdido. A queda entre quarta, dia 20, e sexta-feira, 22, foi de 5,9%, mas desde o início de 2019, o índice Bovespa ainda acumula ganho de 6,7%. Viriato se considera entre o grupo de conservadores e projeta que o Ibovespa poderá terminar o ano ao redor de 110 mil pontos. Representaria uma valorização de 25% no ano e de 17% ante o fechamento de sexta, mas é preciso que a reforma saia. Pois é, o mercado insiste que o governo ficará equilibrado, o país ficará equilibrado com a reforma, mas não ficará. Não ficará. A turbulência vai continuar. Esse governo propõe e cria uma turbulência atrás da outra. Então, se o mercado está esperando essa reforma, mas, meu Deus, essa reforma não vai sair esse semestre, o mercado vai ficar esperando até agosto para investir, o país vai ficar parado à espera da reforma da Previdência, é impossível. E aí a reforma não sai, o que acontece? Para o Brasil? Acaba o Brasil? Não, claro que não. Que absurdo é esse, o país depender de uma reforma, o governo depender de uma reforma, todo mundo se pendurar nessa reforma. Isso é um país. Há muita coisa a fazer. O governo precisa apresentar um projeto, um plano de criação de empregos. Na crise de 2008, o que fez o Obama? Abriu os investimentos, deu crédito, juros zero. Foi assim que se sai da crise. Não é cortando mais, não é parando investimento, não é o país depender de uma reforma de previdência para andar ou não. O problema é que o governo não tem credibilidade. Qual é o investidor que confia nesse governo? Que briga pelo Twitter com o presidente da Câmara, cujo presidente posa, de novo, ontem, Bolsonaro posando ao lado do líder do PSL na Câmara, de bermudão e camisa da seleção brasileira. Qual é o investidor que deixa a sua grana num governo presidido por um sujeito como esse? De um sujeito que tem um guru, que diz que a Terra é plana.
e que é uma conspiração do marxismo cultural. As turbulências têm que parar. Nada de caminhoneiro. Caminhoneiro tem que trabalhar como está trabalhando. E todos trabalhando. Tem que baixar a poeira. O Brasil precisa de tranquilidade para progredir. Ou alguém está interessado em morrer de fome? Alguém está interessado em ver os outros morrerem de fome? Alguém está interessado em desgraça? Vai assistir filme de terror. Eu não estou interessado em desgraça, eu estou interessado em ver esse país melhor, as pessoas melhor. Não quero ver as pessoas dormindo na rua. Não quero ver caminhoneiro em greve. Queremos ver as crianças na escola, em boas escolas, não é? É isso que queremos. Queremos pessoas com grana no bolso, com emprego. É isso que as pessoas que votaram no Bolsonaro esperam. Esperam até agora. Estão esperando sentadas, ou no chão, ou dormindo na rua, porque não vem nada. Ele visita os Estados Unidos. Para quê que ele foi visitar o Trump? Me fala, o que ele trouxe de bom para nós dessa viagem do Trump? O que ele foi fazer? Viagem se costuma fazer para trazer alguma coisa para o país, não é? Desde a antiguidade. As caravelas, né? As caravelas iam em busca de negócio, comércio, melhorar a situação dos portugueses. O que ele foi fazer nos Estados Unidos? O que ele trouxe de bom para o Brasil dos Estados Unidos? Além de demonstrar para o mundo que é subserviente. Uma vergonha para os brasileiros, um país imenso como o Brasil ser subserviente dos Estados Unidos, se oferecendo para ser o quintal dos Estados Unidos, condição da qual o Brasil lutou tanto para sair. Então, para que essa viagem aos Estados Unidos? Qual é o sentido? Viajar. Campanha. Ele continua em campanha e não sabe governar. É um presidente, o Brasil elegeu um presidente que não quer e não sabe governar. Mas eu pergunto, os generais que estavam próximos, eles não sabiam disso? Por que os generais embarcaram nesse governo? Não imagino que eles vão entrar em alguma aventura golpista. Isso aí está afastado. Eu só me pergunto por que eles entraram nesse jogo, conhecendo quem era esse sujeito. Então a matéria está relatando a deferência que Olavo de Carvalho mereceu do Bolsonaro, lá nos Estados Unidos. Bolsonaro disse o seguinte: um dos grandes inspiradores meus está aqui à minha direita, o professor Olavo de Carvalho, inspirador de muitos jovens no Brasil. Em grande parte devemos a ele a revolução que estamos vivendo. Qual é a revolução? Revolução de meninos de azul, meninos de rosa? Essa é a revolução? A revolução de não vender a alma à China? Essa é a revolução? De que revolução eles estão falando? Um presidente da República falando em revolução. A cena filmada foi para as redes sociais. O filho do presidente, o deputado federal, Eduardo Bolsonaro, afirmou que o escritor, que se considera um filósofo, é uma das pessoas mais importantes da história do Brasil
sem a qual Jair Bolsonaro não existiria. Olavo de Carvalho é uma das pessoas mais importantes do Brasil. Isso é um delírio, é um pesadelo. Nós estamos ouvindo tudo isso. Nós estamos sendo obrigados a ouvir e a ler essas pataquadas, essas fake news. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ao Olavo que ele é o líder da revolução. Até tu, Paulo Guedes. Até tu, Paulo Guedes. Que revolução que você está participando? Você está junto com esse bando de malucos e que não é o bando de corintianos? A ala militar do governo não tem reagido da mesma forma. Alvejado por Olavo nas redes sociais há meses, Mourão costumava reagir com deboche. Nesta semana mudou o tom. Mostrou-se incomodado com os ataques vindos de alguém que não o conhece. Na viagem aos Estados Unidos, a ala ideológica do governo, a qual Eduardo se associa, estava com representação numericamente alta. Foram a Washington o chanceler Ernesto Araújo, indicação de Olavo e Felipe Martins, assessor especial da presidência, entre outros. Receberam a comitiva o executivo Gerald Brandt e o diplomata Nestor Forster, cotado para assumir a embaixada na capital americana. Da ala militar viajaram os generais Augusto Heleno, ministro-chefe do GCI, e o porta-voz Otávio Rego Barros, só 2 militares. Segundo relatos feitos à reportagem, Heleno foi abordado por olavistas com reclamações do comportamento de Mourão. Vejam só. O general inicialmente elogiou o colega de farda, uma pessoa que ele considera estudiosa e preparada, contaram interlocutores. Depois, percebendo o incômodo, tratou de minimizar a rebeldia do vice-presidente, que em diversas ocasiões manifesta opinião divergente da de Bolsonaro. Mourão defendeu, por exemplo, que fazer ou não o aborto deve ser uma decisão da mulher. Claro, né? É claro que é. Isso é óbvio. E discordou de que a posse de arma ajude a combater a violência. É o óbvio. Ele é general, ele sabe que revólver é arma de ataque, não de defesa. No grupo de Olavo, Heleno é considerado leal ao Bolsonaro, um conselheiro menos nocivo que Mourão. Tolera-se sua ascendência sobre o presidente. Mourão, porém, primeiro beneficiário de uma hipotética queda do presidente, é tratado como inimigo. Vejam o caos que está esse governo. A ala militar brigando um general com o outro, e aí os generais todos brigando com Olavo de Carvalho, que xinga os generais, que manda no Ministério da Educação, e o governo não anda. E nós não andamos com o governo. A arrecadação cai. Paulo Guedes já cortou 30 bilhões do orçamento deste ano. Por enquanto, porque a economia não anda, a economia fica esperando essa reforma da Previdência. E um governo que não começa. Um governo que não começou. Este é um governo que não começou. Vamos ver se começa algum dia.
ou você vai ficar assim, numa eterna campanha contra fantasmas, né? Contra moinhos de vento. Bem, então o Mourão é tratado como inimigo dentro do governo. Olavistas dizem que o vice precisa ser constantemente atacado e desqualificado porque ele combate agressivamente os princípios da revolução bolsonarista. Mais uma vez, a revolução bolsonarista. Quais são os princípios da revolução bolsonarista? É cantar hino na escola? É esse que é o princípio? Filmar as crianças cantando hino para Jair Hitler Bolsonaro assistir, Jair Mussolini Bolsonaro assistir? Esse que é a revolução bolsonarista? É queimar as bandeiras do Estado, como fez Getúlio? É ressuscitar o integralismo? Qual é a revolução bolsonarista? Quais são os princípios da revolução bolsonarista? É o quê? Liberar armas para todos? É isso? O objetivo da ofensiva é fazer a defesa da alma e coração do governo, afirmou o integrante do grupo que pediu para não ser identificado. Defesa. Esse é um governo sem alma. Bolsonaro não tem alma. Temer era o vampiro. Esse é um presidente sem alma. Não tem alma. É um vazio. Ele é um vazio interior. Não tem nada dentro dele. O norte-americano Steve Bannon, outro maluco, expulso do governo Trump. Nem o Trump aguentou esse maluco. Mas o Bolsonaro adora. O norte-americano Steve Bannon, ex-estrategista de Donald Trump e seu ex-assessor da Casa Branca, tornou-se um porta-voz público do olavismo. Criticou o vice Mourão em entrevista à Folha em fevereiro e voltou à carga nesta semana ao falar com a BBC. O papel a que se prestou Bannon, expurgado da família Trump por ser considerado um traidor, colocou na mira de Santos Cruz. Traidor. Steve Bannon foi expelido do governo Trump porque foi considerado traidor, atacou o filho do Trump. Outro treteiro. Mas aí o Trump mandou o cara embora. Esse treteiro Olavo de Carvalho não dá para andar embora porque ele está fora do governo. Está fora do Brasil, inclusive. O general Santos Cruz diz o seguinte: sobre o cidadão norte-americano Steve Bannon, eu só posso dizer que, para mim, ele nunca teve qualquer significado. Eu só vi um comentário absolutamente inconveniente, que demonstra a falta de preparo político e social e falta de noção de limites. Então, essa é a diferença entre os generais e o capitão. Eles não suportam Olavo de Carvalho e não suportam Steve Bannon. Associado a racistas nos Estados Unidos, Bannon já afirmou que Mourão não ajuda o governo Bolsonaro e se mete onde não é chamado, mesmo sem ter atribuições formais. Os generais, então, agora de manhã estava marcada uma reunião no Palácio do Planalto para examinar essa crise. Onyx Lorenzoni, Paulo Guedes, Santos Cruz, General Heleno. O Mourão continua fora. O Mourão é o vice indesejado.
Mas o Mourão está atuando. Tem reunião dele com a Fiesp esta semana, mas ele não participa das reuniões do governo. O Bolsonaro ergueu um muro entre ele e o Mourão. Seu Mourão, faz o favor de devolver depressa a democracia, nem que seja arrequentada, com muito pão e liberdade a beça, e não se esqueça. Joga fora a laranjada, fecha a porta para a direita, que isso é passado. Esses bolsominions fazem mesmo muito mal. Tira Damares, Velezinho, Salles, Ernesto Araújo e tudo quanto é general. Se você ficar lá no Planalto, eu me atiro do prédio mais alto. Volta logo pro quartel, antes que uma quartelada te rebaixa, coronel. Eu acho que do jeito que a coisa está indo, se os generais perceberem que não há condições de controlar esse capitão, que o capitão continua sendo aquele que só não foi expulso do exército porque ele se retirou e o inquérito foi engavetado, mas ele saiu. Os generais que não têm partido, que não estão defendendo nada, que não estão a fim de golpe, eu acho que vão pedir demissão e vão sair. Porque se realmente o propósito deles, com o ingresso ao governo, era ajudar o país, o governo não está ajudando, o governo está atrapalhando o país e muito. Está provocando muita divisão no país e não está trazendo nenhuma perspectiva, nenhum horizonte de melhora para nenhuma classe. Não se fala, não se fala mais nem nos pobres. Esses estão já desesperados. Mas a classe média e a elite também está em pânico. Os investidores estão em pânico. Estão dizendo aí, estão me informando que há mais de 100 militares em cargos do governo. Isso é outra coisa. O problema são os generais que são ministros. Trabalhar no governo, não precisa sair todos os militares do governo, não é isso. Mas esses generais são ministros. Os ministros são responsáveis por esse governo. Se eles realmente entraram no governo para ajudar a pátria, se eles realmente são patriotas e veem que não estão conseguindo dar um rumo ao governo Bolsonaro, eu acho que eles vão sair. Ou vão continuar sendo xingados por um guru. Você imagina, você é general, entra no governo, aí um tal de guru, um tal de Olavo de Carvalho, que mora nos Estados Unidos, ninguém sabe quem é, que se intitula filósofo, que dá curso para formar filósofo. Não se sabe se é o mais esperto dos idiotas ou se é o mais idiota dos espertos. Mas consegue enganar milhares de idiotas. Mas influenciar o governo, como ele está influenciando, os generais vão suportar isso por quanto tempo? Serem xingados por um suposto Rasputin. O Rasputin original, pelo menos, curou o filho da tsarina de hemofilia. Esse não cura nada. Esse contamina. Esse provoca doença. Está provocando doença no governo. E o Bolsonaro parece que está encantado com o guru. Quer dizer, nada abala a relação dele com o guru. Parece que ele está hipnotizado. Não sei qual é essa relação estranha do Bolsonaro com esse Olavo de Carvalho. A revolução bolsonarista, o que é isso? Tem que explicar. Eu acho que está na hora do Congresso começar a atuar, porque até agora eu não vi o Congresso atuando. E perguntar a esse governo o que é a revolução bolsonarista, o que eles pretendem. Que o Rodrigo Maia já disse que é um governo deserto de ideias. E, de fato, é um deserto de ideias, o que é terrível.
principalmente na crise econômica em que o Brasil se encontra. Era necessário ser eleito um governo de ideias e ótimas ideias. Os brasileiros elegeram esse caos. Um ex-capitão caótico, desequilibrado, psicótico, cercado de pessoas delirantes. E o Brasil está nas mãos desse grupo, dessa gente. Só que nem esse grupo se mantém mais unido. Porque há pessoas nesse grupo que têm alguma noção, que têm os pés no chão, que sabem que não é assim que um país é governado. Não estou falando mais nem eu estou falando de pragmatismo. O governo não pode se apoiar numa reforma da Previdência para justificar a sua existência. Este é o governo para fazer a reforma da Previdência desse jeito violento, bárbaro, para atingir os aposentados de amanhã de uma forma letal, condenando os futuros aposentados a fome, não se aposentarem. Vai ser impossível aposentar. Poucos vão conseguir se aposentar. Então, até onde vai isso? Até onde vai Golden Shower, visitas inúteis aos Estados Unidos, ofendendo a Argentina, que é o nosso vizinho? Bolsonaro aceita comprar 750 mil toneladas de trigo a tarifa zero. Nós importamos da Argentina, além de termos trigo no Rio Grande do Sul, mas que é insuficiente. Outro insulto à Argentina, que está mal das pernas. Aliás, ontem uma grande demonstração de cidadania a Argentina deu a todos nós. 24 de março, as Mães de Maio comandaram uma imensa manifestação contra a ditadura de 1976, contra a ditadura de Videla na Argentina, que resultou em 30 mil desaparecidos, um genocídio. Os argentinos foram às ruas denunciar, mas todos os anos eles vão às ruas denunciar esse genocídio. E o governo Macri, que está levando os argentinos à fome, ao desespero, à miséria, foram à rua e mostraram repúdio à ditadura, ditadura nunca mais. Que diferença com o Brasil, quando nós vimos na campanha pessoas de camiseta amarela pedindo intervenção militar. Que diferença! Tanto nós quanto a Argentina passamos por ditadura, vimos o que é uma ditadura, vimos o mal que as ditaduras fazem ao país. Os argentinos aprenderam a lição e foram às ruas ontem para dizer não à ditadura. Aqui, no dia 31 de março, que devia ser um dia de protesto, nas ruas, como foi ontem na Argentina, Bolsonaro mandou comemorar a data nos quartéis. Comemorar o quê? Uma ditadura assassina? Aniversário da ditadura assassina que ele manda comemorar nos quartéis. Os generais querem comemorar porque sabem o sangue que foi derramado. Não é uma data para ser comemorada por generais democratas, se eles são democratas. Porque foi uma ditadura assassina, como todas as ditaduras. Não há ditadura sem sangue. Não há revolução sem sangue. Por isso que eles têm que explicar o que é essa revolução bolsonarista de que eles estão falando. Que revolução é essa que eles pretendem? O que é isso? É queimar livro? É campo de concentração? É achincalhe, xingamento? Quais são os princípios dessa tal de revolução bolsonarista de que eles estão falando? Hoje houve uma reunião, não sei o que aconteceu nessa reunião,
Mas, segundo o noticiário, era uma reunião onde o Paulo Guedes ia avisar o Bolsonaro que não dá para continuar assim, que assim não vai sair a reforma, que não sair a reforma ele vai embora, que o general Santos Cruz foi lá avisar que para ele mandar o Olavo de Carvalho calar a boca. O Onyx Lorenzoni foi na reunião para contar que não há votos para a Previdência. Não há, não tem nem 100 votos para a Previdência. Essas ameaças de campanha do Bolsonaro, de metralhar e etc., isso aí não vai acontecer. Ele só consegue fazer isso com o apoio do Exército. O Exército não vai apoiar uma aventura desse capitão. Nem os governadores que foram eleitos com discurso bolsonarista estão aguentando esse discurso, estão tirando o corpo fora. O Dória está tirando o corpo fora, o Dória vetou qualquer acordo com o PSL na Assembleia. Wilson Witzel também está tirando todos os indicados para o Flávio Bolsonaro. O Romeu Zema, em Minas também, está tirando o PSL da jogada, está colocando os caras que eram do governo Fernando Pimentel, que eram do governo Anastasia, assim que se governa o Brasil, com várias correntes. Não é impondo uma corrente só, como pretende o bolsonarismo, esse tal de bolsonarismo. Visto pediu desculpas à família da Marielle por ter participado daquele ato. E é bom pedir desculpas. Foi bom ele ter reconhecido. Ele se arrependeu. Bolsonaro não se arrepende de nada. Ele é um vazio. Ele é um vazio humano, é um vazio político, é um vazio ideológico, é um vazio religioso. Ele é católico, mas era mais oportuno ser evangélico, virou evangélico. É um oportunista da estação baixa. E os brasileiros elegeram essa fraude, essa fake news. Mas eleição é uma coisa, o governo é outra. Ele está mostrando que não sabe governar e os brasileiros não vão querer passar fome por causa dele. Ou será que vão? Ou será que os brasileiros vão querer perder, cair na miséria por causa de um Bolsonaro? A situação dele está insuportável. A elite não aguenta mais Bolsonaro. Ninguém dá um golpe nesse país sem a elite e sem os generais. Por isso eu acho que não tem nada de história de golpe. Nada de história de golpe. Ele não tem nenhuma condição de dar um golpe de Estado, porque os generais não vão apoiar essa aventura. Já estão praticamente tirando o corpo fora desse governo. Aqui tem um outro artigo muito interessante na Folha, do Celso Rocha de Barros, um dos caras mais inteligentes do Brasil, doutor em Sociologia pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. Lava Jato vai se render a Bolsonaro? Pergunta. Ele tem sido um dos críticos mais consequentes do governo Bolsonaro. A força-tarefa da Lava Jato sempre fez política. No começo, o adversário era o PT, onde há mesmo muita gente que gostaria de ter parado a operação. Depois do impeachment, a Lava Jato perdeu a briga para o acórdão de Temer e sofreu derrotas sucessivas. Para o acórdão, não acórdão, acórdão da justiça, para o acórdão de Temer e sofreu derrotas sucessivas. Ao menos alguns de seus membros parecem ter visto em Bolsonaro a possibilidade de virar de novo o placar. Se foi isso, vão ter que seguir na briga, sem o apoio dos democratas brasileiros. 10 dias atrás, o STF resolveu que processos envolvendo Caixa 2 seriam julgados pela Justiça Eleitoral.
A turma da Lava Jato protestou, porque a Justiça Eleitoral não tem estrutura para dar conta desse caos, desses casos. Não é um caos, né? Não sou advogado, não sei se a decisão do STF tem amparo legal, mas os efeitos práticos parecem mesmo ser os que os procuradores da Lava Jato alegam. Achei a decisão do STF ruim, portanto. Bom, poucos dias depois, houve uma passeata contra a decisão. Nem pensei em comparecer e torci para que o ato fosse o fracasso que foi. Por quê? Durante a sessão do STF, os bolsonaristas, como sempre fazem, surfaram a onda de indignação popular para transformá-la em ataque à democracia. Subiram a hashtag Um Soldado e um Cabo, referência ao discurso de Eduardo Bolsonaro defendendo o fechamento do Supremo. Agora me digam, membros da Força Tarefa, me diga, Moro, eu devo ir a passeatas com esses caras que querem fechar o STF? Em seu já clássico artigo sobre a Operação Mãos Limpas, Sérgio Moro enfatizou o papel importantíssimo da imprensa no combate à corrupção. E a Lava Jato não teria sido nada sem o apoio da mídia. Mas qual mídia deve apoiá-los agora, procuradores? Qual mídia, Moro? A Folha, contra quem Bolsonaro declarou guerra no dia seguinte à vitória? A Globo, a quem Bolsonaro se refere como o inimigo? O Estadão, cujos jornalistas são perseguidos pela bolsosfera da maneira mais imunda possível? Nem o site O Antagonista, que apoiou Bolsonaro com entusiasmo, escapou da ira dos cruzados de videogame. E não, procuradores, não, Moro. Não é porque a mídia seja de esquerda, é porque a mídia denunciou os esquemas de corrupção de Bolsonaro. Finalmente, nos últimos dias, Bolsonaro escalou o conflito com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Os bolsonaristas atacaram Maia como representante da velha política. Se você acha que Bolsonaro pretende governar como um democrata, foi um episódio de insanidade. Rodrigo Maia trabalhava pela aprovação da reforma da Previdência, enquanto o resto do governo brincava de Olavo. Eu não acho que tenha sido um episódio de insanidade. Bolsonaro quer conflitos com o Congresso, quer conflitos com o Supremo. O cenário de sonhos para o autoritarismo bolsonarista é uma sequência de crises, com as instituições que as enfraqueçam enquanto ele mente que está defendendo a ética. Procuradores Moro, Guedes. Rodrigo Maia deve trabalhar com o mesmo entusiasmo para gerar crescimento econômico e, portanto, popularidade, para um presidente que quer fechar a instituição que ele preside? Bolsonaro quer, no fundo, que a Lava Jato desempenhe o papel que ocupa no discurso dos petistas radicais, o de coveiros da democracia brasileira. É hora de a força-tarefa começar a deixar claro que não topa. Eu não concordo com várias coisas desse artigo, inclusive essa frase de que só petistas radicais consideram os procuradores da Lava Jato os coveiros da democracia. Não, acho que não. Acho que petistas não radicais também, pessoas não petistas e não radicais, moderadas, muita gente, muitos brasileiros consideram que a Lava Jato fez muito mal ao Brasil nos últimos 5 anos. Coincidentemente, são 5 anos de crise. E o Brasil não consegue sair da recessão. Meus amigos, muito obrigado por assistirem ao Jornal do Meio-Dia. Esse é um dos programas da nossa grade. Tenho também o Chá das 5,
às 5 da tarde, vamos tomar um chá juntos, e depois à noite tem o Trem das 11. Mas também várias edições ao vivo por dia, quando houver uma notícia, quando eu tiver vontade, quando eu fizer alguma paródia, e sempre conto com vocês. Por favor, compartilhem, por favor, se inscrevam. Já estamos chegando aos 3.200 inscritos, muito obrigado. Compartilhem, deem like, façam aquelas coisas todas que vocês sabem que tem que fazer aí, né, para a gente crescer junto, tá legal? Aqui não entra fake news, aqui não entra teoria da conspiração, porque isso aqui é jornalismo sério. Assim, aqui, claro, TV Sounic, TV 247, juntos, contra fake news, contra teorias da conspiração, sempre em busca da verdade do jornalismo. Muito obrigado a todos e até a próxima.